alô, sejam todos muito bem-vindos. Olha o Saúde e Soluções aí, gente, mais uma vez, lembrando que os programas anteriores, com papos excepcionais, grandes profissionais estiveram por aqui nas últimas semanas, vários deles. Eu vou até convidar, teve uma entrevista que a gente gravou aqui que você precisa assistir. Vai ser a próxima da semana que vem, Dr. Rafael Vasconcelos. O queridinho das influenciadoras esteve aqui falando de preenchimento de bumbum, peitoral, panturrilha, procedimentos estéticos. Ele é dermatologista, aliás, grande referência hoje da dermato no Brasil. Esteve aqui, gravei com ele, obviamente, semana que vem vai ao ar, mas hoje eu recebo, desculpa, mas eu que criei carinhosamente. Eu que criei. Ai, mas vai ficar se gabando disso? É óbvio que eu vou, uma criação dessa que emplacou o Papa do Emagrecimento. Doutor Bruno Sander está de volta ao Saúde Soluções. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo ótimo. É um prazer estar de volta. Tá de volta. Muitíssimo obrigado. Porque o que é bom a gente repete, né? Claro. Atendendo a pedidos, tá? O doutor Bruno aqui de novo. Eu queria aproveitar, doutor Bruno, a gente gravou com o doutor Rafael Vasconcelos, né? A gente gravou também, quer dizer, da sua equipe. São quantas pessoas da sua equipe lá no Sander Medical Center? Entre os colaboradores profissionais, nós atualmente temos mais de 20 pessoas lá com a gente. No Sander Medical Center é um hospital dia, né? Que você, bom, antes a gente falava do Sander Medical Center só de procedimentos para emagrecimento, balão intragástrico, gastroplastia, o que mais, doutor? Plasma de argônio. Plasma de argônio e tal. Hoje não. Um hospital dia que faz isso também, mas com uma equipe multidisciplinar e agora com o doutor Rafael Vasconcelos, muitos procedimentos estéticos também, e virou uma grande referência, não só o doutor Rafael, como também Sander Medical Center, uma grande referência na estética. E o doutor Bruno Sander, então, expandindo, né, as coisas estão evoluindo no hospital, mas nada disso, doutor Bruno, acontece por acaso, né? É muita seriedade, é muito empenho, você e toda a sua equipe. E eu queria aproveitar já para parabenizar, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente e tudo com todo mundo de forma satisfatória. Exatamente. Eu acho tudo no tempo certo, né? Vem desde a preparação, desde a faculdade, fazer uma boa formação médica, eu tenho 3 especialidades médicas com a RQE, tem mestrado, tem doutorado. Eu acho que a gente veio por um caminho que não tinha outro destino a não ser esse, mas eu acho que tem que ter uma base muito sólida para que a gente consiga fazer bem feito e fazer sempre, principalmente isso. E tem sido feito, e eu posso atestar, né, porque obviamente já eu e pessoas da minha família já passaram pelas mãos do doutor Bruno Sander e todos com resultados muito satisfatórios. Ô, doutor Bruno, eu perguntei aqui antes da gente começar esse papo, você consegue dormir? Pois é. Consegue, mais aquela história. É igual eu tava brincando aqui com a Eva. A gente tá pegando umas manias esquisitas, né? Lá, eu gosto muito de fazenda, de roça, como que vocês me acompanham nas redes sociais, aí vocês veem isso. Que eu brinco com meu pai, que meu pai mora na fazenda, às vezes ele perde o sono de madrugada, que eu falo, mania de véio acordar de madrugada. Eu tô igual agora também, eu durmo cedo, às 3h30 da manhã, acordo. Aí eu tô assim, mas o que tá acontecendo? Aí é quando às vezes eu aproveito para que eu mesmo responda os direct, né, no Instagram, mensagem em rede social. Então, pessoal, eu mesmo respondo. Às vezes você fala, 3, 4 da manhã que alguém me responde. Eu acho que fica ligado, né, aquilo ali. Eu gosto muito de ler também, eu leio muito. Às vezes é quando tá aquele ambiente gostoso, tranquilo, aí quando eu aproveito para fazer realmente as minhas leituras, minhas coisas. Então, eu tenho essa perda de sono produtiva nesse sentido. E acabo que os meus pacientes, todos eles têm meu número de celular pessoal. Pessoal mesmo? Pessoal, faço questão. Todo paciente da Sander Medical Center
tem o meu celular pessoal. Passou, é o meu paciente, ele vai receber o meu número pessoal. Por que eu reforço isso? Porque às vezes o paciente fica sem jeito de mandar mensagem e fala, não, estou disponível 24 horas por dia para responder aos meus pacientes. Sempre. Eu acho que isso faz parte tanto do meu profissional quanto do meu pessoal. Eu, como pessoa, gostaria de ser atendido por um profissional que estivesse disponível para mim, assim como eu me disponibilizo por meus pacientes. Então, passa segurança, né, doutor Bruno? Sim, Quando o paciente tem essa... Quando você diz ao paciente, ó, tá aqui meu telefone pessoal. Isso. A segurança, eu acho que isso, sinceramente, eu acho que isso ajuda na recuperação do paciente. Ah, sim, ele sabe que se ele precisar, ele tem a retaguarda dele, ele segura. Eu acho que tem que ser por aí. Porque uma coisa é você oferecer o telefone da equipe, outra coisa é o seu pessoal, poxa. Exatamente, exatamente. Então, se necessário for a qualquer hora, chamou, sim. Você vai dar suporte. E apesar de que os nossos procedimentos são endoscópicos, são muito seguros, mas como dizia um professor meu de faculdade, né, eu me formei na UFMG, é o seguinte, o bom médico não é aquele que faz um procedimento que sempre dá certo. O bom médico é aquele que sabe o que fazer quando algo dá errado. E isso é o bom médico. Porque dando certo, aquele caminho livre, caminho bom para todo mundo, mar calmo, todo mundo sabe navegar. E aí, quando agitou, aí que você separa quem é bom de quem não é, quem não está acima da referência. Então, eu faço parte do corpo clínico de um dos melhores hospitais de BH, na minha opinião, e às vezes o paciente fala, mas eu hospital dia, e se for à noite, se for final de semana, de madrugada... Manda contato, eu já vou comunicar com o plantonista, vou te encontrar lá no hospital que eu faço parte do corpo clínico e vamos resolver naquela hora, não tem essa história. Vamos esperar no dia seguinte. Não, se aconteceu, da mesma forma que eu estou disponível quando o paciente me procurar a primeira vez, eu estou disponível sempre depois que ele se tornou meu paciente. Isso é fundamental. E a gente estava falando aqui, se o paciente tem seu telefone, se acontecer alguma intercorrência, ele vai te procurar. Mas eu te perguntei, consegue dormir? Você falou, de vez em quando, tô com umas manias de velho aí, acordando 3h30 da manhã e tal. Você trabalha muito, né? Hoje, para quem está ligando agora no Saúde Soluções, o Dr. Bruno Sander hoje é o recordista mundial em procedimentos de balão intragástrico. Nós estamos falando de um procedimento. Tem vários outros, mas no procedimento de balão intragástrico, o Dr. Bruno Sander é hoje o recordista mundial. Para ser o recordista mundial, você trabalha muito. Quando você tem tempo para descansar, você vai para a fazenda? Fazenda. Meu hobby, minha alegria é final de semana, pego minha esposa, pego minhas filhas, falo, vamos para a fazenda onde meus pais moram, que é próximo de BH, então é tranquilo para a gente ir. E eu sou apaixonado por animais. Quais? Nós Todos. somos, né, doutor? Nós somos. Você sabe bem o que eu tô falando. Eu sei. Qual animal? Qualquer um. Respirou, eu gosto. É isso. O que você tem lá na fazenda? Lá tem emu, lá tem... Emu, que a emu é conhecido como o cachorro de pena. Exatamente. Ele tem um procedimento assim, ele tem um comportamento, ele tem um comportamento muito parecido com o comportamento de cachorro. Ele se apega ao dono. Ele se apega ao dono. Para quem não conhece, lembra um avestruz. É uma ave do tamanho de um avestruz, é isso. Só que é um avestruz mansinho, parece um cachorro e vai atrás de você onde você vai. Estamos aqui praticamente num band rural. Vai continuar, porque esse papo é bom demais. Então você tem emu... Tem cachorro vários, né? Tem desde dog alemão até Spitz. Lindíssimos. Que são cachorro pequenininho. Cão de crista chinês, que é um cachorro muito, muito difícil de se ver, né? Que é o sem pelo, né? Sem pelo, exatamente. Todo peladinho. Todo peladinho. Então, aos meus pacientes que estão me ouvindo, se vocês gostam de animais, nós temos um bom bate-papo aí, extra consultório pra gente conversar, porque quem gosta de bicho conhece quem gosta também. E aí o assunto rende, O né? assunto rende mais aqui, ó. Beleza. Tá rendendo agora. Então, emu, nossa, tem os cães. Os cães, gatos, nem se fala. Eu sou apaixonado com gato também. Pavão. Fazão, vários tipos de aves aquáticas, né? Aves exóticas, carneiro, que é outra coisa, os cavalos que a gente gosta muito. Você cria o carneiro... aquele que é o que tem a cabeça preta, né? É o Dorper.
Então, que era teoricamente, para abate. Só que aí eu tenho dó de vender, nunca vendi um carneiro. Aí não serviria para vender animal de abate. Pois eu comecei pensando assim, eu vou criar porque é uma raça de comestível, né? Que a carne é muito boa. Nunca vendi um carneiro. Aí eu chego pro pessoal e falo, você quer levar um casal pro seu sítio para render lá? Não quero. Doutor, você me vende? Não, vamos te escolher ali, vai rendendo lá. Nunca vendi. Eu também tenho muita dó. Tanto você pergunta assim, doutor, mas então fazenda dá lucro? Não, para mim só prejuízo. Nunca deu lucro, mas é a melhor coisa da vida, é poder ir para um lugar assim, descansar, pescar. Volta revigorado, né, revigorado, 100%. Melhor coisa. Porque o seu dia a dia é muito estressante. Sim, então você tem literalmente uma variação do 8 para 80. Lá aquela vida sossegada do campo, final de semana, descansou, vem com a cabeça relaxada. Às vezes o paciente até me pergunta, não, doutor, você tá sempre de bom humor, eu chego aqui, tá lotado aqui, você tá com essa cara boa, rindo um tempo. Tu não tem motivo para estar triste. Não tem razão. Então, acho que a vida é muito boa. As filhas com saúde. Sim. Seus pais lá morando na fazenda, todo mundo bem, com saúde. O hospital, um sucesso absoluto. Você como uma grande referência hoje mundial. Quer dizer, tudo dando certo. Eu não tenho motivo para ser diferente. Eu acho que... E é bom, porque essa energia boa, a gente acaba passando isso para o paciente se sente bem. Às vezes, chegam os pacientes na primeira semana de balão, que inclusive é comum aqueles que a semana de adaptação, né, os pacientes sentem o desconforto, alguns têm vômito, tem cólica, e eu falo, vem aqui, vamos tomar uma medicação venosa, vamos tomar um soro para se reidratar. Às vezes o paciente chega lá meio desanimado, fala, não, doutor, tá difícil demais, eu acho que eu vou tirar o balão, acho que eu não tô dando. Eu falo, não, peraí, vamos conversar 5 minutinhos aqui, enquanto a enfermeira pega seu acesso para fazer o soro e tudo. 5 minutinhos de conversa, o paciente chega à conclusão, não, eu preciso passar por isso para até entender mesmo o processo, para ver que nada na vida é tão fácil, mas que lá na frente vai valer a pena. Medicação agiu, o sintoma desapareceu, o paciente sai de lá feliz da vida, pensando, é isso mesmo, é assim, se acontecer amanhã de novo, eu volto aqui, tô tranquilo, vou continuar o tratamento. Aí chega lá no final, 1 ano depois, quando ele vai tirar o balão, o paciente, doutor, aquela conversa, hein? Se não fosse isso... Hoje mesmo eu fui tirar um balão de um paciente, ele mora na Irlanda. Eu não o reconheci, porque é muito raro eu ficar um tempo sem ver o paciente, mas esse especificamente tinha um acompanhamento online e eu não estava vendo ele pessoalmente sempre. Então aí ele veio tirar e quando ele entrou, estava no bloco, eu fui conversar com ele, eu tô assim, gente, eu não tô... Quem que é essa pessoa? Aí que eu fui ver o paciente perdeu 48 quilos, virou, outra pessoa. E você percebe que o astral, a energia é outra. Que aí a gente entra, inclusive, em outra coisa que eu falo, a gente conversa muito no consultório, quem busca emagrecimento, às vezes fala uma seguinte frase, doutor, eu não sou feliz porque eu sou gordo. Eu já ouvi isso muito no consultório. Acho que é a frase que mais se ouve, né, doutor Bruno? Aí... eu consigo mostrar para o paciente o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A felicidade não está vinculada ao fato de você estar acima do peso. Até porque o fato de estar gordo eu vou te ajudar a resolver. Daqui a um tempo nós vamos falar, olha, você não está mais gordo, resolvemos esse problema. Você vai ver que vai ter outros problemas na sua vida que você vai pensar, poxa, agora eu não estou feliz por causa disso. Sempre vai existir, mas a vida é isso, é superar cada vez mais um obstáculo diferente. Você vai superar agora, amanhã vai ter outro. Ah, mas agora eu emagreci. Eu tô feliz porque eu emagreci. Ah, mas já que eu emagreci, essa pelezinha aqui tá me incomodando. Então agora eu tenho criou uma papadinha aqui que eu não tinha antes. Opa, nós já temos um profissional aqui na clínica para resolver esse problema também. Vou te encaminhar pro Dr. Rafael. Então, sempre vai haver alguma outra coisa que agora não é o seu principal problema, ou não é aquilo que te deixa
ser feliz, mas é superação. Vamos resolver o problema do emagrecimento. Essa é comigo, manda aqui que eu resolvo. Resolvemos, agora tem outro, é assim, a vida é isso. E sempre tem, né, doutor Bruno? Sempre tem um procedimento a ser feito que pode ser um procedimento para auxiliar mesmo, né? Você começa com balão, você tem outros procedimentos, e aí menos ou mais invasivos. Sempre. Mas sempre tem algo a ser feito lá dentro do Sunday Medical Center. E é outra coisa que eu falo, o seguinte, não é porque um determinado tratamento não funcionou com você para perder peso, que você tem que pensar assim, não, eu não consigo emagrecer. Não, eu tenho casos lá de pacientes que o balão resolve super bem, tem outros que o balão não resolve. Eles põem o balão e não conseguem emagrecer. Mas por que o balão é ruim? Não. Para aquele paciente, aquele tratamento não resolveu. Ele não se adaptou. Vamos para o próximo tratamento. Existem várias outras opções. Mas existe uma escala, doutor Bruno? Na realidade, é muito perfil de paciente. Por exemplo, tem a gastroplastia endoscópica. Hoje, se você perguntar assim, quase que metade dos meus pacientes que me buscam para fazer a gastroplastia são ex-pacientes de balão. De balão. Mas aí você fala assim, poxa, mas então não deu certo o balão? Deu certo. Eles perderam peso, ficaram felizes por ter perdido peso, viram ou vivenciaram como é ser magro, descuidaram, reganharam peso e agora gostaram do atendimento, gostaram do acompanhamento e voltaram. Porque senão você podia falar, mas se o paciente não foi bem acompanhado, não volta nunca mais. Mas metade dessas gastroplastias são de pacientes que colocaram balão comigo mesmo. E aí eles olham e falam, doutor, descuidei. E o que eu acho legal é isso, Everton. O paciente, ele reconhece isso. Ele fala, doutor, funcionou para mim. Naquela época eu estava focado, fiz tudo certinho, emagreci, deu certo. Só que aí, né, doutor, você sabe como é que é. Acaba que a vida social mudou, ou aconteceu algo na vida dele, veio a pandemia, que é outra coisa que esculhambou muito, e aí houve um reganho. Então esse paciente fala assim, será que nós não temos outro método que não seja o balão, que me permita perder peso e me cause assim uma facilidade maior em manter o peso perdido? Tem sim, a gastroplastia endoscópica. Eu posso, por endoscopia, costurar o seu estômago sem retirar. Menor, né? Costura por dentro, né? Exatamente. Costuro por dentro, sem retirar nenhuma parte, sem fazer desvio no intestino. Desta forma, eu vou te ajudar a perder peso e o estômago, mantendo-se menor, vai ser menos difícil manter o peso perdido. Na prática, é isso. Eu quero te perguntar, daqui a pouco, na volta do intervalo, sobre a questão do... o doutor Bruno já esteve por aqui, a gente já conversou sobre isso, mas a audiência rotativa requer que a gente, mais uma vez, trate desse assunto. O primeiro procedimento, vamos imaginar a questão do balão. Eu quero perguntar ao doutor Bruno, percentual de peso. Colocou o balão, quantos por cento do peso que o balão ajuda bem a reduzir? Ok. Não adaptou com o balão, vamos para a gastroplastia. Quantos por cento de peso? Qual a diferença da gastroplastia e da bariátrica? Que eu, por exemplo, fiz a bariátrica. Qual a diferença? Eu usei o balão, depois fiz a bariátrica. Qual a diferença desses procedimentos e onde eles são positivos, uns menos, outros mais invasivos? Tá, enfim, são assuntos que a gente vai falar daqui a pouco, na volta do intervalo. Eu quero explorar também a estrutura do Sunday Medical Center, que é o hospital com essa equipe multidisciplinar excepcional. Eu quero falar disso porque é segurança para você que está aí do outro lado, que busca não só o emagrecimento, mas também o emagrecimento e posteriormente a questão estética. Temos tudo isso, ajuda psicológica, nutricional. Vamos falar disso daqui a pouco, na volta do intervalo. Mas é um intervalo rapidinho, lá e cá. Não saia daí, até já. Estamos de volta com Saúde Soluções aqui na tela da Band e também no YouTube. Mais uma vez, destaco,
todas as entrevistas à sua inteira disposição. E, na verdade, eu falo entrevistas, mas não são entrevistas, né? Por exemplo, o Dr. Bruno Sander, que é meu convidado hoje, já falamos aqui de bicho, tem outras paixões que a gente vai falar ainda daqui a pouco também. Aliás, uma delas, carros, né? Eu sou apaixonado por carro, Dr. Bruno também, das paixões. Dá uma relaxada também dirigir, né, Dr. Bruno? Opa, e como, né? Ainda mais quando você pega uma estrada gostosa pra dirigir. Eu gosto de pegar uma estrada. Nossa senhora, e pra quem gosta de carro, escutar um barulho de um V8, hein? Nossa! Agora, em contramão aos carros elétricos, eu ainda sou fã do V8. Não tem jeito. Você dá aquela acelerada ali. Nossa, pra quem não sabe, você é piloto formado, né? Sim. Eu conheci minha esposa correndo rally. Como assim? Foi um acidente de rally que eu conheci minha esposa. Você acredita? Peraí, então você era piloto de rally? Eu corria um rally. Eu estava correndo uma prova de rally no Paraná. E 5 dias de rally, o Trans-Paraná, eu estava pilotando pela Mitsubishi. No último dia de prova, eu fui o primeiro a largar porque eu era o primeiro colocado. Então, a ordem de largada é a sua classificação durante o campeonato. Eu primeiro a largar, que me acontece numa fazenda lá, que é aquelas grandes fazendas do Paraná, um tiozinho com um trator cheio de fertilizante me atravessa na estrada, numa curva. Eu, para desviar do trator, consegui desviar. Ainda o carro ainda pegou que ele tava puxando um reboque com os fertilizantes, tombou o reboque lá e tudo, tive que parar. Veio o rapaz da organização que deveria estar no cruzamento e não estava, por algum motivo qualquer, e com a mão na cabeça, eu parei. O tiozinho tava bem, quase infartando, mas bem. Entreguei a ele o meu cartão, falei, olha, senhor, me desculpa, a organização já vem aqui, mas qualquer coisa que tiver, o senhor pode me ligar, que eu não sei o que houve de prejuízo, eu vou tentar terminar minha prova. E sai da estrada que igual eu, tá vindo outros 40 doidos aí atrás. Meu Deus. Aí passa-se um tempo, 15, 20 dias, recebo uma ligação no número que eu dei, né, que era o meu pessoal, de uma advogada, se apresentando, falou, olha, eu sou advogada aqui a respeito daqueles... Eu falei, poxa, aquelas coisas de mineiro, eu falei, pô, mas não precisava pôr advogado. Eu falei que eu ia pagar e tudo. Aí eu falei, ô, doutora, tudo bem, muito prazer e tudo. Realmente aconteceu, veio o que deu... Você estava aqui em Belo Horizonte? Eu já estava aqui, né, quando recebi a ligação, né? Isso foi umas 2 semanas depois. E falei, conversando falei, olha, me passa aí o que foi o prejuízo e me passa a conta e tudo. Pô, tô dentro da fazenda do homem, não vou nem discutir quem tá certo. Claro. Eu tô lá, então... Aí ela me passou, né, o valor que não foi nada alto, foi realmente os fertilizantes que derrubaram e tudo. E aquele negócio depois, quando... Eu falei, não, tudo bem, até amanhã eu faço esse pagamento, me desculpa. Aí ela ainda brincou, mas assim, não vai nem pedir um... Eu achei assim, falou, vai me chamar pra tomar um café? Não, e falou, mas não vai nem pedir um desconto, aquela coisa. Eu achei, pô, legal. Aí eu perguntei, falei, doutor, e a senhora, que eu não conhecia naquela época, não é igual hoje, que tem Instagram, que você vai lá ver a foto. Aqui era da época do MSN, sabe? Que subia aquela janelinha. Tempo, pois é, nós estamos... Eu vi a internet surgindo, então eu também, pessoal, não tô novinho mais não. Aí virei pra ele, você gosta de rally? Ela, não, eu vejo pela TV e tudo. Falou, daqui 1 mês vai ter a etapa de Curitiba que eu vou correr, que ela era de Curitiba. Falei assim, o número do meu carro é tal, vai largar no Parque Barigui e tudo. Pode ir lá com suas amigas pra conhecer e tudo. E ficou nisso. E passou-se nisso. E aí eu nem tava lembrando, mas tava lá na preparação da largada e chega uma pessoa falando assim, doutor Bruno, eu olhei e falei assim, opa, bonitona essa, quem que será, né? Olha que coisa! Oi, muito prazer, meu nome é Adriane, eu conversei com você, eu sou advogada. Eu falei, será que é essa pessoa? Opa, aí, boa vontade pra mostrar, quase desmontei o carro pra mostrar, né, e tudo. E aí, desconcentrei todo, inclusive nesse dia eu fui mal, fiquei em 5º, acho que eu fiquei tão desconcentrado com o negócio, mas aí valeu. Maravilhoso. Porque a partir daí trocamos telefone, conversamos e voltei a Curitiba outras vezes e acabou que daí
nos conhecemos, ficamos noivos, casamos, ela veio morar em Belo Horizonte, que história nunca maluca. tinha pisado em BH, não conhecia Minas, ela veio aqui 2 vezes antes da gente se casar, mudou, e hoje é ela quem administra o Hospital Dia. Que coisa, que história excepcional. Pois Aliás, administrava a parte jurídica do fazendeiro lá, administrou bem, depois veio para administrar bem. Exatamente. O Sander Medical Center Hadri hoje é quem é a cabeça pensante. Ela que é o CEO lá. Eu brinco assim, eu sou a mão de obra aqui dentro, eu sou a parte que executa. Quem manda é ela. Então, pacientes, vocês querem desconto, essas coisas, é com ela, não é comigo. Não adianta, doutor, me dar desconto, não sou eu que dou desconto. Ela que faz ela é a esposa, então ela que manda. E além de tudo, ela é CEO, formada em administração, direito médico, administração hospitalar, então ela é que é a cabeça lá dentro. Mas que história interessante, interessante. E pra você ver, de uma coisa que poderia ter sido ruim, que é um acidente, olha só, é o que eu vi falando pra todo mundo. Gente, a gente tem, na vida, a gente tem os tropeços, mas aprenda com isso. Isso veio pra alguma coisa, isso é pra te ensinar algo. Se você não tira, mesmo que você não tirar algo de bom naquele momento, é aprendizado. Então não precisa ficar triste porque algo não deu certo no momento que você queria que desse certo. Na hora certa vai dar certo. Depois de um acidente, veio a esposa, depois das filhas. Hoje 2 filhas e graças a Deus tudo dando certo. Que história. Tem que escrever um livro, vai sobrar tempo. Daqui a pouco escrever um livro. Vai sobrar tempo para isso? É verdade. Acho que não, né? Agora, para chegar a esse sucesso do Sander Medical Center, brilhantemente administrado pela Hadri, qual o produto ou procedimento que fez decolar, doutor Bruno? Olha, foi o balão intragástrico, isso aí não resta dúvida. Eu comecei precoce com o balão intragástrico. O primeiro balão colocado por mim foi em 2009. Então foi uma época em que praticamente ninguém falava sobre balão intragástrico em BH, até porque antes disso, houve uma primeira tentativa de se colocar balão intragástrico por outros profissionais, mas talvez por falta de segmento correto do paciente, que colocava-se o balão e falava, volta daqui 6 meses, que na época era 6 meses, para tirar o balão. Então o paciente ele não se sentia com um segmento adequado nesse sentido. E emagrecimento não é só ocupar espaço no estômago, você precisa ter um acompanhamento bem feito. Então isso logo surgiu um pouco antes, só que não foi para frente, talvez muito por conta disso. E quando começamos em 2009 com o balão intragástrico, eu me lembro que na época ainda havia muitas críticas, né? Falar, não, isso era como se fosse, eu sou cirurgião endoscopista e gastro. Então, na parte da endoscopia, existia-se um pouco resistência dos próprios médicos, porque eles comparavam o endoscopista que colocava balão muito àquele perfil estético, como se fosse o cirurgião plástico da endoscopia. Falava aquela coisa assim, o médico que põe em balão, baloeiro. E eu fui, depois daquilo, fui publicando. Hoje eu tenho mais de 40 publicações internacionais sobre endoscopia bariátrica, sou preceptor da Sociedade de Endoscopia e tudo. E aquilo ali foi tomando um crescimento, fazendo de uma maneira séria, científica, técnica, que o que até então era uma coisa assim, aquilo ali é num cantinho ali dentro da área. Não, a endoscopia bariátrica foi crescendo de tal forma que hoje os congressos médicos de endoscopia têm um dia inteiro dedicado à endoscopia bariátrica. Então foi algo assim. E com isso, de 2009 para cá, eu cresci junto com isso. Então, hoje, graças a Deus, o meu nome se tornou muito referência dentro desse meio, quando se fala balão intragástrico, para médicos, colegas que trabalham com a área. A maioria, de alguma forma, já leu algum artigo que eu escrevi ou publicação, ou já ouviu o meu nome em alguma outra referência sobre esse método. Então, quando você me pergunta qual que é o principal produto hoje, é o balão intragástrico. Esse aí, sem dúvida nenhuma, que é o que fez com que a gente, inclusive, criasse esse Hospital Dia. Aí depois veio o hospital nasceu
do volume de balões que foi aumentando. Exatamente. Você viu a necessidade de ter um hospital. Sim, nós estávamos num espaço menor e foi crescendo de tal forma que não comportava mais a demanda que a gente tinha. Aí, por ideia da Hadri, mais uma vez, ela falou, não, nós precisamos de um espaço maior. Vamos criar um centro só nosso, só de emagrecimento. Que, inclusive, ela tem muito orgulho em dizer que é o primeiro hospital dia exclusivo de emagrecimento de Minas Gerais. E, de fato, é isso mesmo. Nós criamos para isso, para aquele paciente que quer emagrecer, é lá. Se ele quer colocar o balão, é com a gente. Se ele quer fazer gastroplastia endoscópica, lá tem. Quer fazer bariátrica? Lá tem. Quer fazer o plasma de argônio? É conosco. Aí medicamento? É conosco. Então, aquele paciente que busca emagrecimento, independentemente de qual método ele queira fazer, nós oferecemos tudo lá. Só que a ideia nasceu por causa do volume de balões. Sim. E aí, isso foi... Aí, depois do balão, é que veio o plasma de argônio e a gastroplastia? Isso, depois. Só me explica, e para a nossa audiência, o que é o plasma de argônio? Porque o balão a gente já sabe. O balão é de silicone, via endoscopia, colocou no estômago, você infla ele, azul de metileno, azul, né? De metileno com soro, para inflar, ocupar espaço no estômago e trazer saciedade comendo menos. Então, na prática, qual a função do balão? Te ajudar a seguir dieta sem passar fome. Que é o problema das dietas. Você come pouco e daqui a pouco tá com fome de novo e chuta o balde. Com um balão, você vai comer pouco e vai ficar cheio. É isso. É porque ele ocupa um espaço dentro do estômago. Dentro do poderia estômago. ser ocupado pelo alimento. Isso, exatamente. Plasma de argônio, o que é? É para aquele paciente que já fez a cirurgia bariátrica, o bypass. Só o procedimento bypass. Só o bypass. Só meu serve caso foi sleeve, não dá. Não serve. Aí no caso do sleeve, nós temos outra opção. Qual que é? Que é a sutura gástrica, que é o semelhante à gastroplastia endoscópica, mas no caso em que o tubo gástrico no sleeve alarga, por endoscopia eu posso suturar novamente e reapertar o estômago. Então, vamos lá. Deixa eu só primeiro entender. Quem fez bypass... Sim. Tem o plasma de argônio. E também a sutura gástrica. Ele tem essas duas opções ainda. Quem fez bypass tem duas opções. Tem duas opções. Qual a diferença do plasma de argônio? O plasma é uma espécie de laser que eu vou aplicar por endoscopia no buraquinho de saída do estômago, onde foi feito a emenda estômago-intestino. Sim. Então faz uma aplicação por endoscopia, 15 minutos mais ou menos, para criar uma retração desse diâmetro da anastomose. Então o buraquinho, na prática, vai ficar mais apertado. Quando o paciente comer, a buraquinho apertado, demora para descer o alimento. Vai ficar mais tempo saciado. Mais tempo saciado. Que é a queixa do paciente pós-bypass, às vezes é o seguinte, doutor, quando eu operei, eu comia pouquinho, chegava a travar, eu ficava cheio. Hoje, se eu quiser, se eu comer devagar, eu como um sanduíche inteiro em 20 minutos, meia hora. Ou... eu como pouco, mas toda hora eu tô com fome, porque ele cabe pouco, só que esvazia rápido. Então ele come e dá uma hora depois já tá vazio. Ele quer comer de novo. Então vamos vir com argônio, diminuir o diâmetro dessa anastomose para que ele continue a comer pouco e esse pouco demore para descer. Assim ele tem saciedade. Então você que fez bariátrica, se está com reganho de peso, Dr. Bruno Sander pode te ajudar. Plasma de argônio é um dos procedimentos. Mas você que fez bypass, não é o meu caso, eu fiz sleeve. Você que, daqui a pouco nós vamos explicar a diferença das duas. Quem fez bypass, além do plasma de argônio, tem também a sutura endoscópica. Que é o quê? Que é, através da endoscopia, eu posso costurar a anastomose, deixando-a mais apertada também, e também costurar o paute gástrico. O que é o paute? É o que sobrou do estômago do paciente que fez o bypass. Às vezes esse paute está alargado também. Ele está maior, dilatado, e a capacidade dele aumentou muito. Então, por endoscopia, eu vou lá e faço essa sutura, eu costuro para que ele volte a ficar apertado. Então, a diferença básica do argônio para essa sutura é que o argônio eu posso fazer na anastomose apenas. Eu vou fechar a anastomose. A sutura, além de fechar a anastomose, eu vou diminuir também o tamanho do estômago que esse paciente tem. Entendi. Então isso para quem fez bypass. Sim. Bypass é a que faz o desvio. Isso. Quem fez a sleeve, que é aquela que corta um pedaço do estômago, exatamente. pode fazer só
A sutura endoscópica. Sutura endoscópica. Pode. Se o tubo gástrico, que é o que sobrou do estômago, tiver alargado, com o tempo ele pode sim estar alargado. Depois da bariátrica, que normalmente ele alarga. Não depende, não é de tempo, depende principalmente da pressão que o paciente põe dentro do estômago. E como ele aumenta essa pressão no estômago? Comendo sempre no limite. É isso que faz relaxar. Entendi. Imagina que o estômago é um músculo. E se você está pondo pressão de dentro para fora, aquela pressão com o tempo ela vai relaxar. Então tem pacientes pós-sleeve, 2 anos depois já conseguem comer uma quantidade muito maior do que ele comia logo após a cirurgia. Então, por quê? Porque ele está sempre comendo. É aquele paciente que está testando, sabe lá, cabe mais. Cabe mais um pouquinho aqui. Tá empurrando, e aquilo ali vai forçando. Então, aí vem, inclusive, a outra resposta, talvez, a uma pergunta. Assim, então se costurar, resolveu em definitivo? Não, nada é em definitivo. Se continuar forçando, vai largar de novo. Quando a gente fala sobre emagrecimento, nada é definitivo, nada. Não existe nada que a gente faça para garantir que o paciente mantenha-se magro em definitivo. Agora, a cirurgia bariátrica é definitiva? Operou o estômago, está operado. Não existe isso. Perdi a minha cirurgia. Não, sua cirurgia está lá. Continua do mesmo jeito. O que pode ter acontecido é ela alargar um pouco. Isso é verdade. Mas você não perdeu a cirurgia. Por que do reganho de peso? Não depende só do tamanho do estômago. Depende de hábitos. Por isso da equipe multidisciplinar no nosso hospital. O paciente, não adianta eu ir lá, costurar seu estômago e falar, beleza, está liberado, vai para casa e vive sua vida. Não, eu preciso te ajudar a mudar seu comportamento, porque senão você não vai ficar satisfeito com o meu atendimento, o meu segmento e vai pensar assim, é mais um médico como qualquer outro. Não, o nosso grande diferencial, do meu ponto de vista, é exatamente isso. Não é só fazer o procedimento conosco. Nós temos essa preocupação de que eu não quero só te ajudar a emagrecer, eu quero te ajudar a não ganhar peso de novo. Que inclusive o meu doutorado na UFMG foi sobre a gastroplastia endoscópica. Nós mostramos o acompanhamento do paciente por 5 anos após o procedimento. E um dado importante do doutorado foi o seguinte, uma perda de peso sustentada de, em média, 21 quilos pós 5 anos de procedimento. O que é sustentado? É aquele paciente que 5 anos após o procedimento, ele continuava 21 quilos a menos do que ele tinha quando ele fez o procedimento. E isso sim é um grande sucesso. Não adianta nada eu fazer um procedimento, não sei, falar, eu vou fazer algo aqui, você vai perder 50 quilos em 6 meses. Isso não quer dizer nada. E daqui 1 ano, esses 50 quilos, você continua sem ele ou você reganhou tudo de novo? Eu quero tratar, isso que é o importante. Eu quero te perguntar sobre essa questão do reganho de peso. É muito interessante, porque é o seguinte, você está vendo que são vários os procedimentos aliados aos cuidados mesmo que são necessários para você emagrecer. Mas você precisa entender que, como o doutor Bruno disse, nada é definitivo. Precisa contar muito com o cuidado, com o seu comportamento. Eu quero tratar sobre essa questão do reganho de peso, que é um problema. Eu, quando fiz bariátrica, me disseram, não faz não, porque eu conheço uma pessoa que fez e engordou tudo de novo. Você conhece uma. Eu conheço 2.000 que fizeram e estão bem. Uma delas sou eu. Daqui a pouco a gente fala disso na volta do intervalo com o doutor Bruno Sander, o Papa do Emagrecimento. Daqui a pouco a gente segue esse papo aqui que tá muito legal, na tela da Band no YouTube. Até já. Estamos de volta para o último bloco aqui com esse papo com o Dr. Bruno Sander. Dr. Bruno Sander, inclusive está aparecendo aqui, né? O currículo dele é tão vasto que se eu ficar falando sobre o currículo dele aqui, eu não desenvolvo o papo com ele, porque eu perguntei no bloco anterior, aliás, eu disse no bloco anterior que queria perguntar sobre reganho de peso. Porque eu gosto muito de trazer para o meu reality, né, Ale Oliveira? Para o meu reality, para dizer o seguinte... Eu fiz eu usei o balão, depois fui lá e fiz a bariátrica, que não tinha jeito. O meu caso era bariátrica mesmo, né? Glicose subindo e vários outros problemas aparecendo, fiz a bariátrica. Emagreci, depois ganhei mais 6 a 7 quilos
e estabilizou. Sim. Eu consigo voltar ao peso mínimo fazendo esse procedimento, tendo feito sleeve, voltando lá e fazendo esse procedimento endoscópico? Quanto tempo dura esse procedimento? E eu queria que você falasse sobre o porquê do reganho de peso. Sim, consegue sim voltar ao peso, até menos do que isso. Eu tenho casos de pacientes que me procuram no pós-sleeve, porque eles tinham uma meta, por exemplo, de ter alcançado aí 80 quilos. Sim. Eles estabilizaram lá nos 88 e subiram um pouco. Então, em 92, falou, doutor, minha meta continua sendo 80. Podemos fazer? Podemos. Vamos traçar sua meta para 80. Ele chega nos 80 e a estabilização do peso vai ser sempre um pouco superior ao mínimo que o seu corpo atinge. Porque o seu corpo busca equilíbrio. Isso sempre. Ah, então o reganho acaba sendo meio que normal. O reganho de até 10% da perda é normal, já é o esperado. Então, o paciente perdeu 50 quilos, reganhou 5, ok, é isso mesmo, tá dentro do esperado parâmetro de equilíbrio do corpo. Eu perdi 49, eliminei 49 e engordei 7. Sim, tá um pouco acima, mas ainda tá dentro do que é aceitável. O ideal é ganhar massa magra, porque com isso você aumenta seu metabolismo. Aumentando o metabolismo, você tem direito a ingerir mais calorias sem ganhar gordura. Então, é tudo isso. O emagrecimento não é só perder gordura, é fazer com que o seu metabolismo suba também. Então, eu acho essa história de como emagrecer e como se manter magro não depende só de dieta. Pelo contrário, há pouco tempo eu postei nas minhas redes sociais o seguinte: quem vive de dieta não é feliz. E é verdade. Ninguém dá conta de viver de dieta, pessoal. Os meus pacientes que me escutem, que é o seguinte: dieta. Para que serve dieta? Para te ajudar a perder peso. Agora, você quer manter o peso perdido? Não é dieta, mas é reeducação. E o que isso quer dizer? Pô, doutor, eu quero sair final de semana, tomar uma cervejinha de vez em quando. Pode, não vai ser a cervejinha de vez em quando que vai pôr tudo a perder. O que põe tudo a perder é o que você faz na semana inteira. É esse o problema. O de vez em quando nunca foi problema. Agora o problema é quando de vez em quando... hábito, né? Quando de vez em quando vira o sempre. Aí esse é um problemão, que é o que faz o paciente reganhar peso. O principal motivo de reganho de peso pós-bariátrica: cerveja. Porque a cerveja desce tranquilo. Desce gostoso. Desce fácil. E não existe restrição para líquido. Eu posso ir lá e fazer a gastroplastia depois. Deixar apertadinho. O que vai descer fácil? O líquido. Pode até demorar um pouco, mas vai descer fácil. Vai descer. Exato. Então, por isso que a gente tem que trabalhar as outras coisas. Porque é muito comum também. Não dá para criticar um paciente que, por exemplo, tem um excesso de peso muito grande. Então, geralmente, esses pacientes eles são mais restritos mesmo. Não é muito comum esse paciente ter uma vida social muito ativa. O camarada vai lá, perde o peso, fica felizão, a autoestima vai lá pra cima, mulher a mesma coisa, vai ao shopping, compra aquele tanto de roupa que ela sempre quis comprar. A vida social vai mudar. É verdade. E mudando a vida social, o hábito alimentar, a bebida, tudo isso vai mudar. Então, vai ganhar alguma coisa de peso. A gente já tem que saber trabalhar com isso e saber como expor isso ao paciente e não deixar ele chateado, porque isso não é uma derrota, isso faz parte do processo e faz assim, beleza, você viu o que você não pode fazer. Aprendeu com o erro aqui, por exemplo, você me falou, fiz o sleeve, ganhei um pouquinho. Você já sabe por que você ganhou. Eu tenho certeza, todo paciente que reganha o peso sabe por que. Aí eu vou falar... Você força um pouquinho, você come um carboidrato. Né? Por exemplo, não adianta, eu adoro queijo, mas aí o café põe uma suquinha. Sempre tem... Tipo, por mais que eu não goste de doce, chega uma hora que eu quero comer um bombom. Sim. Só que você nunca come um, né? Esse é o detalhe. São 2, só que agora 3. você tem uma vantagem que você não tinha lá quando que você fez a cirurgia. A experiência de saber o que você fez errado. Exatamente. Então, aí, o que eu vou fazer? Se eu for lá e costurar o seu estômago, não é só o costurar. Eu vou costurar, eu vou te dar uma segunda oportunidade para falar, olha, tô apertando aí, deixei menor. E você já sabe o que você errou, não erra de novo.
fica menos difícil para você controlar o peso depois. Quanto tempo dura esse procedimento? A sutura, em média, 2 horas. E o paciente recebe alta 4 horas depois. Ah, ela já é mais demorada. Já é mais demorada, porque já é mais criteriosa. É um procedimento onde eu vou dar vários pontos dentro do estômago. Para um comparativo, a gastroplastia endoscópica, que é um estômago que nunca foi operado, que eu vou costurar, são de 220 a 250 pontos dentro do estômago. A linha que eu costuro, que é uma pergunta muito comum do paciente, doutor, é definitiva? A linha solta? Sim, a linha é feita para soltar, é igual um ponto na pele. Mas quando você costura, cola, vai criar uma fibrose, exatamente. Eu vou usar o argônio ali para escarificar a mucosa do estômago, vou suturar por cima para criar uma fibrose. Então, a função da linha não é manter seu estômago apertado, a função da linha é criar uma fibrose entre as pregas, tanto dentro quanto fora do estômago, para que a distensibilidade do estômago diminua. Então, para que serve a gastroplastia endoscópica? Para deixar o estômago apertado e diminuir a elasticidade quando o paciente come. Então, ele come menos e já fica satisfeito porque o estômago não distende com tanta facilidade. Entendi. Então é outra coisa. Agora, a gastroplastia, a gente falou aqui de 2 procedimentos pós-cirúrgico, para bypass, para sleeve. A gastroplastia... Não, antes de falar da gastroplastia, qual o percentual de pacientes que fazem os procedimentos e que de fato permanecem magros? Tem esse número? Tem. No caso da gastroplastia endoscópica, que foi especificamente, né, sobre o meu doutorado, 88% dos pacientes apresentaram um reganho de peso menor que 20% do peso perdido. Entendi. Então, o que é muito bom. Isso é excepcional. Porque esses pacientes conseguiram perder e estabilizar o peso. No balão intragástrico, esse índice já é menor, é em torno de 68%. Foi o meu mestrado, foi sobre isso, inclusive. Acompanhamento. Você vê que os meus estudos não são do procedimento em si. Eu não estou preocupado. Tecnicamente, os procedimentos a gente consegue fazer com muita facilidade. Minha preocupação não é fazer o procedimento, é não deixar o paciente voltar a ganhar peso depois. Sim. O meu mestrado foi sobre acompanhamento do paciente pós-retirada de balão. Nós acompanhamos os pacientes por 3 anos após a retirada do balão. A gastroplastia endoscópica, 5 anos após a realização do procedimento. Então, é esse cuidado do paciente perder peso, esse talvez é o nosso principal diferencial. Não é só emagrecer, é te manter magro. Porque senão você vai viver no efeito sanfona, que é o que o paciente chega no meu consultório, olha para mim, doutor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tomei não sei mais o quê, o paciente já está até cansado de tentar emagrecer. Se somar todo o peso que ele perdeu ao longo da vida, ele já perdeu mais de 100 quilos, perde 10 e ganha. Então é aquela luta eterna, é isso que a gente tenta fazer com que o paciente fique feliz, porque ele emagreceu e continuou, estabilizou ali. Esse é o diferencial. Inclusive, em primeira mão sobre a gastroplastia endoscópica, sim, agora em setembro, eu fui convidado para apresentar na Universidade de Oxford sobre a gastroplastia endoscópica. Vai ter um congresso que é o International Bariatric Club, que é em Oxford, na Faculdade de Oxford, e eu fui convidado como palestrante. Então, primeira mão, estarei lá agora em setembro. Que coisa interessante. Pois é. Qual a diferença principal da questão do percentual de perda de peso entre bariátrica e gastroplastia? Sim, a primeira coisa é o seguinte, bariátrica, ela é indicada para aquele paciente com um excesso de peso muito grande. Um super obeso ou um obeso? Exatamente, aquele paciente, por exemplo, como você falou, perdi 50 quilos. Ótimo, a bariátrica foi uma excelente opção no seu caso, que tinha um excesso de peso inicial muito grande. Então, bariátrica é o mais indicado nesse caso. O paciente chega para mim, doutor, eu quero perder de 20 a 30 quilos. Opa, balão. Ou a gastroplastia endoscópica, o balão, ele se sobrepõe nas indicações. O paciente também fala, doutor, eu quero perder aí de entre 20 a 40 quilos, só que a minha preocupação maior eu quero algo mais definitivo para que eu tenha menos dificuldade em manter o peso perdido. Opa, então vamos deixar o balão e vamos já pensar na gastroplastia endoscópica. Ou o paciente fala, não, doutor, realmente eu estou com excesso de peso muito grande. Vamos conversar sobre bariátrica.
bariátrica. Então, são indicações, imagina uma escada, o degrau de baixo é balão, subir um degrau, gastroplastia endoscópica, outro degrau, sleeve, e o último degrau, bypass. Seria isso. Porque quem fez sleeve ainda pode fazer o bypass, né? Exatamente. Então, a sleeve é a terceira dessa escala. O terceiro degrau, exatamente isso. Ou então, entre um degrau da sleeve e do bypass, tem o reaperto. Que é o reaperto. Isso, eu posso ir lá e falar, opa, antes da gente partir para o bypass aqui, vamos reapertar esse sleeve e ver se você segura isso aí. Tem muitos casos, doutor Bruno, que você pega um paciente que fez sleeve e ele vai para o bypass? Sim, tem sim, porque não problema, mas uma das queixas do paciente do sleeve é refluxo. Então, tem pacientes... Eu não tive. Minha esposa tem, eu não tive. Tem paciente que não tolera o refluxo do pós-sleeve e acaba optando, aí começa um reganho de peso também, mas aí ele fala assim, olha, e esse caso específico, aí eu nem sugiro ele ressuturar, o paciente que tem muito refluxo. Aí sim eu converso, não, então já que você está com refluxo, não vamos ressuturar, vamos direto para o bypass, porque aí você vai melhorar seu refluxo. Aí é outro... Por isso que cada paciente tem que ser avaliado de maneira muito individual. Existiu há pouco tempo se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não existiu há pouco tempo o lançamento de um eletrodo que você colocava na saída do esôfago? Teve. Quando o suco gástrico batia lá, ele travava, não foi para frente? Não, eu fiz o treinamento com a primeira turma no Brasil, que nós fizemos o treinamento desse procedimento, né, que realmente um eletrochoque no esfíncter esofágico inferior. Só que mineiro é muito desconfiado. Totalmente. Eu penso o seguinte, poxa, você tem a fundoplicatura, que é uma cirurgia onde eu vou apertar, por vídeo, eu vou apertar o esfíncter esofagiano inferior, dar uma volta no estômago e apertar. A cirurgia já tem uma recidiva de refluxo razoável e eu penso, poxa, mas se eu só através de uma estimulação elétrica, no início tudo bem, a musculatura vai voltar a ter um tônus bom, mas com o tempo, e tempo que eu digo 6 meses, 8 meses, isso aí já não é tão eficiente mais. Comecei a pesquisar e da turma que fez esse treinamento, eu acho que eu fui um dos pouquíssimos que nem iniciou o método, porque realmente eu fui muito para essa área científica, técnica do negócio e não comprei a ideia. Eu falei, esse negócio não vai funcionar. E não funcionou mesmo. Tem um limite de faixa etária? Bom, até aqui dá para fazer, acima disso aqui não dá. Tem. Balão a partir de 12 anos de idade, não existe limite máximo de idade. Então, 12 anos, uma criança está obesinha e colocou um balão para emagrecer. Isso, a partir de 12 anos. Sem limite máximo de idade. Se o paciente tiver 80 anos... Minha paciente com mais idade de balão é uma paciente que foi levada para mim pela família, 92 anos de idade. Totalmente lúcida, paciente bem... Sabe aquela que você conversa? Não é possível que essa senhora tem... Só que ela estava com problema em ambos os joelhos, cadeirante, porque ela ficava em pé, o excesso de peso tinha sobrecarga nos joelhos, e com isso ela não podia colocar prótese nos 2 joelhos, 92 anos, como que você vai fazer uma cirurgia, colocar uma prótese em ambos os joelhos? Então a solução ela precisava perder pelo menos 20 quilos para ter qualidade de vida. Então, fizemos a colocação do balão intragástrico, que inclusive é um procedimento simples, sedação. Meia hora depois ela já recebeu alta, porque o procedimento em si é muito simples. Então, e essa paciente, por incrível que pareça, perdeu 22 quilos. Voltou, abandonou a cadeira de roda, não precisava mais, não tinha mais a sobrecarga, feliz da vida, qualidade de vida totalmente diferente. Que aí a gente fala um pouquinho dessa questão da obesidade. Qual a indicação? É estética? É doença? É para melhorar, tomar menos remédio? Depende. Cada um vai procurar por um motivo. Eu acredito que você deve ser procurado por exemplo, mulheres e homens que querem... Vamos imaginar aqui, tá? Grosso modo, um homem quer casar e quer casar com menos peso. Sim. Uma mulher quer... Eu tô falando casar por causa de caber no vestido, caber no terno e depois curtir ali. Então, quer perder, eliminar peso rápido...
Para algo específico. Ele tem igual você falou, uma formatura. Eu quero estar bem nas fotos. Opa, então eu quero pôr o balão para perder um peso aqui. Eu tenho 4, 5 meses para minha formatura e eu quero estar bem lá. Então vamos de balão. É temporário, rapidinho, resolve. E rápido de resultado. Né? Vem aqui em jejum, volta amanhã aqui na clínica em jejum, já resolvemos seu caso. Eu tenho muitos pacientes que são do interior. E agradecer aqui aos colegas médicos. Eu tenho recebido cada vez mais pacientes encaminhados por colegas médicos do interior, o que me chama muita atenção, que vem com o encaminhamento, em meu nome. Então, eu fico muito feliz com isso, deles me reconhecerem como uma referência em algo assim, e colegas que muitas vezes eu até então não conhecia. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas aí o paciente vem do interior, às vezes ele quer vir para BH e voltar no mesmo dia, só que ele não passou na consulta comigo. Eles já vêm em jejum, passam na consulta, eu explico para aquele paciente tudo sobre o procedimento, o que ele vai sentir, efeito colateral, o que esperar. O paciente fala, não, doutor, é isso mesmo. Hoje em dia com rede social é muito bom, né? Que eles já assistiram vários vídeos também, já chegam bem orientados, passam na consulta, estão em jejum, fazem o procedimento, termina, volta para a cidade deles no mesmo dia. Daí a simplicidade do método, isso ajuda muito. Simplicidade do método, a seriedade da instituição e do profissional, aliás, da instituição e de todos os profissionais da equipe multidisciplinar. É sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui, Dr. Bruno Sander. Obrigado pela vinda mais uma vez. Mas está longe de acabar, né, as questões que eu precisava fazer, mas é que a gente vai falando de carro, de bicho, de emagrecimento, de procedimentos e tal, o tempo passa e não deu tempo da gente falar de tudo. Até uma próxima oportunidade, eu tenho certeza que ela vai ser muito breve, assim como todos os membros da sua equipe multidisciplinar. Por gentileza, gostaria de recebê-los todos aqui. Claro, vai ser um prazer. A gente, da próxima vez, vamos falar mais de caminhonete e de cachorro também. Acho que o assunto ficou muito superficial. Nós temos que falar mais dessas coisas. Não, eu tô quase criando um outro programa só para contar sobre essas amenidades aí, porque amenidades para os outros, para nós é coisa fundamental para prazer de viver mesmo, né? A família, os bichos todos, lugar tranquilo. E é sempre muito bom estar ladeado por tudo isso e por gente competente, gente de bem, que passam aqui pelo nosso Saúde Soluções. A gente fica por aqui, até uma próxima oportunidade, sempre aqui na tela da Band e no YouTube também. Muito obrigado, até a próxima.